Vocês receberam dentro da sacolinha o polígrafo. Eu fiz ele para ajudar, para ser apoio. Nós vamos ter aqui muitas informações. Aí depois, junto, vocês receberam o tecidinho e nós vamos fazer. Normalmente, quando se faz bainha, se trabalha em círculo. Vocês vão estar aí com o tecido retinho. Mas eu vou dar orientações de como fazer esse acabamento, tudo, e é que eu trouxe também o material para ilustrar. Então, gurias, mesmo que a aula tenha 4, 8, 10, 12 horas, que é a maior reclamação, eu gostaria que a aula fosse o dia todo. É sempre muita informação e, claro, aí a gente vai fazer as coisas com mais calma, mas o tempo, vocês vão perceber na costura, ele envolve de uma forma que a gente fica muito tempo e sempre parece que precisa de mais. Então, assim, a minha orientação com esse material, a minha ideia com esse material aqui é que com as informações que vocês tiveram aqui, mais esse material, em casa vocês não dependam mais de costureira, que vocês consigam e não fiquem inseguras. Treinem, testem, por exemplo, assim, ó, vão fazer a calça do marido, vão fazer alguma peça, primeiro pega ali a sobra, pega um tecidinho, alguma coisa e treinem. Mas assim, ó, não precisa, claro, insegurança fica, até eu quando pego aquele super mega vestido de festa, eu fico, então assim, ó, não sai que nem uma louca cortando. Primeiro estuda. Eu sempre digo assim, ó, a costura, ela é 80% pensar e 20% costurar. Sabe, que não pode chegar e te jogar. Tem que sempre pensar naquilo que tu vai fazer. Aí fica muito certo, porque tu já tá com as ideias alinhadas. Depois tudo fica a máquina para fazer e, claro, né, tu orientando. Tá? Então aqui, ó, vamos falar hoje de bainha, né? Quem nunca precisou de uma bainha, uma coisa que todo mundo precisa. E eu, assim, ó, comecei tendo ateliê e com maquinário pronto para fazer roupas para empresas, e eu também tinha uma lojinha. E era muito comum a vizinhança no meu bairro bater e pedir uma bainha. Não tem como, porque eu já estava com as linhas tudo pronto para fazer uma produção. Aí chegou uma hora que eu disse assim, mas né, querem tanto, por que não? Nossa, por que eu não tinha feito aquilo antes? Porque é incrível. E eu sou assim, ó, da época onde eles faziam as calças meio curtas. E aqui a gente vai ter um exemplo de quando acontecer de essa calça encolher, acontecer alguma coisa assim, quais as possibilidades, o que a gente tem que fazer? Agora não. A geração tá mais alta e a gente às vezes sobra um monte, né? Mas antes às vezes até faltava. Tá? Mas então assim, ó, o que é a bainha ou barra? Que vem, tá, mas hora diz bainha, hora diz barra, qual é a diferença? Chamar bainha ou barra tanto faz, mas sim, tem diferença. E eu até trouxe aqui para mostrar. A bainha, ela tem 2 voltas. É quando ela pega o tecido, eu montei aqui todo um esqueminha. Ela pega o tecido e faz 2 voltas. A bainha sempre vai ter uma dobra. A barra, ela tem só uma voltinha. A gente faz um acabamento aqui e faz uma voltinha. Então, assim, ó, a gente tem a barra que dobra, ou podemos ter barra aplicada, que às vezes a gente coloca um outro tecido, faz uma barrinha aplicada, renda, tudo isso é barra. Então, a diferença de bainha e barra é isso, porque, né, em princípio, entende-se que é a mesma coisa. Tem essa diferença. Eu coloquei aí para vocês várias observações que eu julgo bem importante, assim, para vocês começarem. Então, aqui, ó, para fazer uma peça curva, que eu fiz esse exemplo aqui, nunca pode se pensar numa margem de costura larga. Porque, ó, vocês estão vendo aqui a curvatura, se usa muito em saia godê, a boca flare, quando abre demais, também tem essa parte aqui, é arredondada. Se for arredondado, é necessário que deixe uma margem pequena, porque à medida que nós vamos fazendo essa curva, vai criando nervuras, então não vai funcionar. Máximo 1 centímetro. Se não, nós aplicamos uma barra. Só que para aplicar essa barra, para fazer uma aplicação, alguma coisa, se for no próprio tecido, tem que ser no corte em viés. Se a gente fizer um corte reto,
ela vai ficar também todinha, tá? Mas isso nós vamos depois falar melhor. Aí aplica ela como se fosse viés mesmo. Nesse caso aqui eu apliquei como se fosse, ó, eu uni um no outro e apliquei, não foi como viés, mas sim, poderia aplicar como viés. Vocês compraram uma peça e vão fazer bainha, é sempre importante analisar bem de que forma foi feito aquilo ali, para tentar fazer igual. Ou se vocês acharem assim, porque sim, acontece às vezes, nossa, mas eu faço melhor que isso, eu tenho uma ideia que vai ficar melhor, pode. E a sugestão enquanto iniciante, e às vezes nem sempre, mas que tem um acabamento diferente, hoje nós temos o celular, né? Então, qualquer coisa que tenha um acabamento, nossa, mas eu vou desmontar isso aqui, será que eu vou conseguir reproduzir o detalhezinho? Fotografe, guarda ali, desmonta, porque depois vocês abrem ali a foto e vem aquele detalhezinho. Porque às vezes a gente esquece, né? Alguma coisinha. Muito acontece para zíper ou para outras coisas. Mas hoje em dia, nessa época de imagem, a fotografia é perfeita para a gente pegar os detalhezinhos, porque acontece às vezes, normalmente barra está comprida e nós vamos cortar. Então ela ficou ali reservada, mas em alguns casos é só uma voltinha, vai ser preciso desmanchar. Daí se tiver alguma coisa diferente, que vocês veem que não é assim do comum de vocês, o legal é pegar essa imagenzinha que depois vocês vão confrontando o que vão fazendo com o que está ali. Outra observação que eu coloquei aqui, vamos ver, vou indo para tópicos, tá? As bainhas, quando a gente compra na indústria, normalmente frente e costa são iguais. Agora que eu vejo que começaram a ter essa preocupação de dar uma elevadinha na frente. E sim, nós podemos, porque nós temos aqui na frente o pé, essa parte, o que seria isso aqui? Barriga do pé? Não sei, mas enfim. O peito do pé. Então dá essa inclinação. Nós temos essa parte mais alta. Então é possível na hora de fazer uma bainha, até que perguntou, né, Fábio, fazer uma inclinaçãozinha aqui. Quando vocês forem fazer essa inclinação, a peça inteira, vocês peguem, dobrem, retinha, e daí vocês vão simulando aqui o quanto é possível colocar de maneira que não vá desencontrar muito aqui. Porque aqui, ó, começa aqui sobrar, então é preciso dar uma organizadinha para depois não ficar com nervura. O máximo é 1,5, mas é muito de tecido para tecido. Tem os tecidos que abrem mais, acomodam melhor. Então, essa inclinação, sim, é possível fazer, tá? Eu coloco isso porque às vezes as pessoas pensam que é regra, que tem que ser retinha. Não, dá para fazer, às vezes, com bastante volta. E fica bonito, porque quanto menos quebra a calça ficar na frente, melhor. Outra observação aqui, ó, com relação aos tecidos de fibra natural, animal e vegetal. Esses tecidos encolhem. Então, assim, vocês compraram uma peça, calça incrível, precisam usar, querem usar, que a gente compra já, né, pensando no... e se vocês fizerem essa bainha e não olharem a composição, por exemplo, se for mais de 50% de algodão, vai encolher. Algumas diz ali que é pré-lavada. Então, ok, mas então minha sugestão é molhem, lavem antes de fazer essa bainha, porque às vezes em casa, que a gente começa em casa fazendo bainha para o marido, para o filho, a não ser que seja aquela peça que tenha que lavar seco, mas é importante para não serem surpreendidos depois com o encolhimento dessa peça. Então, lavar os tecidos naturais, os tecidos artificiais e sintéticos, eles não encolhem. Mas assim, é sempre importante, se tiver oportunidade, é porque tu vê que assim, que tem... É só olhar, não precisa necessariamente se lavar. Não, é assim, ó, se tu costuma lavar a máquina, é legal que tu coloque em todo aquele processo, porque às vezes aquele pequeno sustinho e tirou não é o suficiente. Algumas roupas, elas vão encolhendo à medida que vai lavando até na terceira vez, quando ela tá muito crua ainda. Então assim, Não tem mais que... Não, eu peguei aqui. Mas é lavar, por exemplo, se tu tem o hábito da secadora, é legal também, porque a secadora encolhe muito. Então, colocar na secadora, ó, Fábio, troca aqui. Eu vou pegar o meu, porque eu tô... Eu não pus. Tá sem branquinho também?
Aqui tem um banquinho, só que é baixinho. Pega o meu. Agora eu vou fazer umas demonstrações aqui para vocês. Não preciso sentar. Aqui embaixo tem um baixinho. Tá? Não, mas tô bem aqui. Então, assim, dos tecidos naturais e lavar, isso é bem importante, tá? Vamos ver aqui o que a gente coloca. Então, assim, gurias, vocês compraram a calça, lavaram a calça e vocês vão para a máquina de costura. Não é só cortar, chegar lá e sair costurando. Vocês precisam entender qual é a espessura do tecido. Então, por exemplo, jeans, tecidos grossos, nós precisamos de uma agulha maior, uma agulha as agulhas vão de 7 a 1. Trouxe uma calça. Sim, porque o bonito, além de querer aquele que é a bainha, ele ainda quer que eu tire um pouco e ele acha que está muito largo. Ah, perfeito. Não, entendeu? Tá ótimo. Depois a gente vê ali, legal. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, tu já pode olhar a composição, ó. Aqui tem um tecido que parece encolher um pouco. Olha a composição. É um tecido que aparentemente encolhe um pouquinho, é legal dar uma olhadinha antes, isso é bem importante, porque às vezes acontece assim, ó, tu faz a calça e tá incrível, aí lava e diz, nossa, mas por que tá um pouquinho curta? Ela deu uma encolhidinha, e claro, tem o fator assim, ó, se a gente engorda, a calça sobe, se a gente emagrece, a calça fica comprida, né? Porque eu me lembro que a Fábio falou que ela está fazendo bainha, que ela fez bainha pro genro e ficou comprida. Então, assim, ó, mais do que saber fazer a bainha perfeita, é saber medir essa bainha. Então, eu vou passar algumas dicas a respeito de como fazer para medir essa bainha. Deixa eu ver aqui o que nós falamos. A da agulha é importante. Então, assim, ó, os tecidos finos, vamos usar agulha fina. Então, se for fazer de um vestidinho de alguma coisa, é agulha 9, 10, 11 e 12. Quando fica os tecidos grossos, principalmente o jeans, é legal trabalhar com uma agulha 16. Mas 16 e pode ser até 18, porque nós ficamos aqui ó, com uma grande quantidade de tecido. Só que, gurias, para usar agulha 18 na máquina doméstica, é importante ver assim, se a máquina tem essa resistência, porque tem algumas que são mais fraquinhas de plástico, né? Então quebra a máquina e não quebra a agulha. Então é bom parar na 16. A nossa sempre 18. Ela é bem, essa máquina é muito resistente, é muito boa. Ela sempre 18 tranquilamente. E aí vocês vão perceber que, por exemplo, um jeans costurado numa agulha forte, até a costura desenvolve, né? E sem falar que se usar uma agulha fina, vai falhar o ponto, mas também pode quebrar, né? Então, a agulha 9 nem pensar, mas até a 12, assim, de repente, onde tiver obstáculos, ela pode quebrar, né? Então, a agulha é bem importante. Acho que mais adiante nós vamos falar disso. Mas eu acho que tem a número aqui, né? Eu estou aqui na primeira página, tá, Gurias? Vou falar desses tópicos aqui, tá tudo que eu estou falando está anotado aqui, eu só estou colocando algumas observaçõezinhas. Então, assim, ó, ajustar a tensão da máquina. Vocês observaram aqui o tecido, vocês cortaram, sobrou alguma coisinha sobra do tecido. Então, assim, ó, quando vocês forem regular a máquina, não adianta vocês cortarem a peça, ir lá na caixinha de retalho e trazer um retalhinho para regular a máquina. A máquina tem que ser regulada no tecido que vocês vão costurar. E quando eu falo em regulagem, a tensão da máquina, quando vocês compram, ela está no 3. E o usual no tensor é 3. Mas, eventualmente, vocês estão costurando e vocês percebem, por conta do tecido, que o ponto ou está dando uma franzidinha ou está solto demais. Aí vocês precisam ir ali na tensão e regular. Quando vocês forem fazer isso, vocês têm que fazer no próprio tecido que vão costurar. Não adianta pegar o retalhinho e uma dúvida nisso, quanto maior o número, mais frouxinho fica, né? Não, tu vai apertando. Quanto maior, tu aperta. Quanto menor, tu afrouxa. Ali dentro tem os disquinhos. Quando tu vai levando, ele vai apertando aqueles disquinhos, ele vai dando maior tensão na agulha. Então ele vai... para cima, dá mais tensão. Ele dá mais tensão. Quando tu vai levando pro 0, ele vai afrouxando. É os disquinhos ali do tensor que vão apertando a linha e vai dando tensão. Então, e assim, normal é usar o 3. Eventualmente acontece e aí regula.
E claro, depois com o passar dos anos a máquina vai desregulando. Aí, por exemplo, se for olhar a minha, você tá, mas ela fala que é no 13 e a dela tá lá no 9. Eu costurei industrial, mas agora eu tenho uma doméstica bem básica, assim, para alguns estudos. E aí eu vou costurando e ela tá solta. Então ela vai. Ela continua no 3, mas a parte externa dela tá solta. Né? Mas vocês estão, a maioria, com a máquina nova, né? A Fábio vendeu a máquina nova dela, mas está com a máquina da Vogue perfeita. De gurias, as máquinas antigas são ótimas, elas são mais robustas, são mais firmes, são muito boas. Eu tenho uma que tu falou daí pra gente testar a tensão num pedaço da sobra, peça, né? isso. Mas interfere a quantidade de camadas que a gente vai testar para definir a tensão? Interfere. Não Porque adianta. a bainha não vai ter... Sim, nós vamos três, jogar né? aqui Três pelo camadas. menos 3 camadas, interfere. E ainda tem mais aquele grosso que fica no meio. Dessa costura vertical, tem mais essa aqui. Sim, interfere. Então, assim, ó, se vocês puderem na hora do teste, se puderem não devem fazer a dobradinha, vai dar um outro comportamento. Às vezes vocês estão costurando num único tecido e ela está franzindo um pouquinho. Ela está com um ponto meio solto. Quando vocês colocarem isso uma camada, dá mais firmeza. Então, é importante que já dobre. É bem importante isso aí. Deixa eu ver. Então, falamos aqui o ferro de passar roupa também, gurias, é muito importante. Fazer os passos com ele color. Não, mas eu também, se eu tiver que passar uma camisa, vai me ver amassada, mas na roupa, aquilo faz parte. O único que a gente fica todo dia trabalhando, eu olho pra ele, a gente vai ser Tu vai ali aonde tu precisa e tu vai ver que não vai ser mais problema, porque ele é um baita aliado na costura, principalmente nós, assim, costurando para nós, ele acomoda, ele acerta, ele quebra a costura. Na indústria não pode usar ferro, ele mascara algumas coisas. Então, enquanto a gente está fazendo, tem que ser tudo sem passar para ver de fato como ficou aquilo ali. Mas a gente que vai fazendo, vai acomodando, facilita. Mas ontem que eu fiz o tal da bolsinha lá, que ficou bem linda, eu usei bastante o ferro e ele faz muita diferença. Faz muita diferença. É um baita aliado. É um baita aliado. E claro, assim, ó, o ferro com vapor ajuda muito. E assim, ó, não pode ser a louca do ferro, de costurou, vem e passa o ferro, porque assim, ó, tem tecidos sintéticos. Então é importante ter uma fraldinha, um tecidinho, chegar antes e testar para ver, porque tem tecidos assim que derretem, dá brilho, marca, então o passado avesso é bem importante. E outra coisa também é o hábito que a gente tem de o ferro para lá e para cá, ficar arrastando. Quando quer acertar uma bainha ou alguma coisa, é largar o ferro em cima. Quando nós vamos acertar uma bainha, nós queremos quebrar essa parte. Nós não temos que ficar, porque isso aqui estende o tecido, né? Porque ele tem fibra. Foi isso que eu fiz ontem. Não deve. Prepara o calorzinho dele, prepara a bainha como tu queres e faz assim, ó. Tu queres marcar esta parte, tu não queres dilacerar, tu não queres abrir. E tem tecidos que eles escancaram no ferro, acharam, então, o ferro tem que cuidar. Ele é um aliado, mas assim, ó, já prepara ali. Vai crescer dos dois, não vai crescer. Não, mas eu ferro só aqui também na costura, fora isso não. Quanto maior a linha, mais fina ela é. Na verdade, eu coloquei essa observação pensando em linhas de pesponto. Linha de pesponto é a linha que a gente faz o acabamento externo. Muito para jeans a gente usa. Então, assim, ó, quanto maior, mais fino. Então, essa aqui, gurias, é uma linha 25. Se vocês forem tocar, ela é mais grossinha. E aqui nós estamos com uma linha 36. Nós vamos falar depois de linha de pesponto, como usar ela na máquina doméstica, que eles tocar. Essa é 36 e esta aqui é a 50, mais fina. Esse número que tu está falando é o fixo? Isso. Internamente, ali tu vê o númerozinho dela. Na linha de pesponto, sim. Diferente. Ali tem uma 50. Meus pensamentos de linha e lã de crochê e tricô. Que número? Tá aqui. 50? Essa aí é 50, tá mais fina, que é 36 e ela tá 25. Tá, e aqui a gente usa normalmente 36. O ideal, gurias, é comprar 36, que ela funciona super bem. Isso linha de pesponto. Deixa eu ver essa aqui.
Lixa de obra também é uma numeração estranha. Quanto maior o número, mais fino. Deixa eu ver. De obra. Porque a gente sempre pensa ao contrário, né? E aí assim, ó, tem que pensar Porque que quando a a gente gente sai. quando a gente Não, compra a vai linha, começar. essa aqui é a exceção. Quando a gente compra a linha inteira, você vai pagar um fácil. Não. Eu sei que o chuchu. e assim, ó, quando eu iniciei na costura que eu comprava os retrozinhos de linha, de vez em quando eu chegava assim, eu acho incrível, eu conseguia a linha na cor da calça. Daí a gente comprou um jeans, e aí eu chegava e era muito grossa. E não vai costurar na máquina doméstica. Então, Mas daí, conforme o número, também tem que trocar o número da agulha ou não? sim, tu usa a linha de pesponto para tecidos mais grossos, para jeans. Então, Tá. assim, ó, a agulha vai ter que ser Diferente. 16 ou 18. E aí o buraco é maior, Aham. recebe a linha com uma espessura maior. Número 36 é o número ideal para vocês usarem. Depois Tá. eu vou passar para vocês a maneira de usar. Porque na máquina doméstica nós não podemos colocar a linha de pesponto na agulha e na bobina. Ela não vai aceitar, ela não vai dar um ponto bonito. Então, quando vocês quiserem que seja externo esse pesponto, que sempre é, o pesponto é uma costura externa, que vocês forem costurar desta forma, costurar do lado interno do avesso, a linha de pesponto tem que estar na bobina. Em cima a linha comum e embaixo na bobina, porque é o que vai aparecer. Quando vocês forem fazer uma bainha aplicada, que também vamos falar sobre isso, que daí vocês vão costurar assim, vocês vão colocar a linha de pesponto na agulha e na bobina vocês vão colocar uma linha comum. Porque se vocês colocarem as duas de pesponto, o ponto não vai funcionar. Até pode acontecer em alguns tecidos, mas no geral não. Então assim, você sabendo disso, deu um probleminha, vocês estão sabendo que as duas, a linha tá igual e fica muito grossa e não vai funcionar direitinho. Na aplicada, o pesponto vai Na agulha. Na agulha, ó. Sempre tem que ver qual é a posição que tu queres. Então, na agulha. Uma dupla jeans, que eu vou... peraí que eu tenho uma coisinha aqui. Chegou a botar isso tudo aqui. Botei aí. Aqui, ó, nós estamos falando destas bainhas aqui, ó, que eu fiz aqui um mostruáriozinho, estão todas. Então, assim, ó, esta bainha dupla jeans aqui, ó, quando nós fomos costurar ela, só que eu costurei industrial aqui, então eu podia, tô falando, mas aqui eu fiz. Aqui vocês vão colocar uma linha comum, que vocês vão costurar do avesso, vocês vão costurar aqui, ó, pensando aqui, ó, vocês vão costurar ela. A máquina de vocês tem braço livre, né? Então vocês podem colocar aqui no braço, colocar, tanto que eu fiz cores diferentes para perceberem. Aqui nós vamos colocar a linha comum e aqui vai ser a linha de pesponto. Ó, daí ela vai ficar bem bonita. Isso para uma bainha comum jeans, que a gente usa a linha de pesponto nesses tecidos jeans, saja, ok? Tem que colocar na pesponto. Sim, aqui Pode é nas duas. pesponto é essa linha que ela faz esse acabamento, pesponto, assim, uma linha mais grossa, uma linha que enfeita. Quando vocês forem fazer uma bainha reaplicada, que é essa aqui, embaixo é linha comum. Ó, embaixo, na bobina, vocês colocam comum. O que é aplicado e reaplicado? Vou mostrar. A reaplicada, que a gente chama, é pegar a bainha que já tinha na calça. Sim, tipo quarto e depois vai usar Exato. mesmo. Vamos a mesma bainha. Normalmente, né? Quando já fizer reparo. Não necessariamente. Diferenciado, né? Nem sempre. Não necessariamente. Às vezes quando percebe que tem muito elastano na peça e ela não tem um tingimento e uma lavagem assim, não necessita. Se tu pegares eu vou mostrar que vocês vão fazer, dobrar aqui, linha comum em cima, pesponto embaixo e fizer essa bainha, na segunda, terceira lavagem, ela vai dar essa estonada que tu quer e ela fica bonita. Então, assim, é sempre bom avaliar, até mesmo quando tu vai fazer lá pro filho, pro marido no início, que mas eu quero ir aplicada para dar aquele ar de que já saiu da loja assim. Às vezes tu não consegue, é melhor tu dobrar
e depois na lavagem isso acontecer. Até porque aqui, ó, fica o encontro de muitos tecidos, fica muito grosso. Então é bem importante avaliar isso, se de fato vai funcionar legal e aplicar. E nos tecidos com muito elastano, às vezes elas ficam com ondinhas. Então, vale analisar. Por isso que eu falo esses 80% pensar quando pega uma peça. Então tem que começar a estudar mais tecidos também, né? É. Funciona nos tecidos. E não é nem assim, é muito de olhar. Assim, ó, uma coisa, eu estou fugindo aqui, mas é importante isso que eu vou falar. Não, mas isso é legal, Gurias. Uma coisa assim, ó, vocês vão comprar uma calça, seja para vocês, ou eu virei consultora de marido e filho na hora da compra, eles não vão sozinhos. Mas não é nem o estilo da roupa nem nada, é o acabamento da roupa. Então, assim, ó, primeira coisa que vocês fazem, adorei aquela calça, vou pro provador. E aí tem várias da mesma numeração. Enfim, visto 38, o que eu vou pegar antes de levar pro provador? Eu vou pegar a calça aqui assim e vou ver o caimento dela, Gurias. Olha o caimento das pernas dessa calça. Vocês percebem que este lado está avançando e este está para lá. Isso aqui é o fio do tecido. Ela foi cortada e o fio atravessou. Então essa calça aqui, quando eu comprei, preciso fazer bainha. Quando eu for fazer bainha, eu não posso medir só uma perna, que é o normal, quando está tudo ok, e marcar assim, porque ela vai dar problema. Eu vou precisar medir as pernas individuais. Então, minha sugestão é já na hora da compra, antes de ir para o provador, olhou a calça, apaixonou pela calça, pega a calça, segura pela cintura, não pega de qualquer jeito assim, mas certinha, e dá uma analisada no caimento. Porque se ele está meio ruim na hora que comprou, depois que lavar, mais ele vai entortar. Então, ok, porque às vezes assim, na mesma leva de 30 da numeração que vocês vestem, vai ter uma que está bem tortinha e a outra não tanto. Então, peguem a melhor, tá? Daí vão no provador. A menos pior. Vamos combinar que mas hoje está cada vez melhor isso aqui, porque assim, ó, na indústria eles infestam o tecido e na hora do corte vai escorregando, vai saindo do fio, não que eles não tiveram a preocupação, isso vai escorregando. Agora eles fazem, como é que diz, a vácuo. Eles conseguem colocar o tecido de uma forma que fica bem firme e corta aparelhinho. Então, esses problemas estão cada vez menos acontecendo. Claro, a não ser que a gente pague bem barato, assim, naquela calça aqui, mas já está acontecendo menos. Mas é um cuidado que tem que ter, não só para o jeans, para a alfaiataria, para tudo, e até para o vestidinho. Eu estou em calça aqui, que é o que mais exemplos traz, mas no vestidinho também é importante. Pega no ombro, acerta de maneira que consiga perceber o caimento, que isso é o fio do tecido. E daí, então assim, a preocupação já começa na hora da compra. E, por exemplo, se vocês forem fazer para amiga alguma coisa, primeira coisa é isso, antes de cortar qualquer coisa, olha ali o caimento. Se vê que já está tendendo para um lado, que às vezes acontece, mede, mas mesmo assim já se preocupa para ver se não vai ficar, porque quando tu vai espelhar lado a lado, pode dar diferença, então é importante no corpo já acomodar, você vai fazer um vestidinho e olhar, tá sobrando aqui, deixar mesmo aqui, e às vezes, por conta do fio que é atravessado, ela não vai ficar na hora de medir certinho, um lado vai ficar um pouquinho mais curto do outro, mas na hora do caimento do corpo vai, porque a costura tendeu para frente, tá? Então isso é bem legal, assim, porque eu lá quando comecei, eu ficava assim, nossa, eu super medi e a calça dela tá esparelhei, tira da calça, vamos ver e tá ok, sabe? Aí depois que eu comecei a ver aquelas costuras, indo para frente, numa perna, na outra não. Tá? Então isso é bem importante de ver. E gurias, isso são dicas assim, ó, que ao longo dos 30 anos eu vou costurando e vou observando. Mas assim, ó, não fiquem com esse bando de dicas, diz, nossa, pelo amor de Deus, isso é muito difícil, muita coisa. Não, eu só tô assim, ó, já tudo aquilo que eu passei, eu já tô tentando, mas assim, ó, se soltem, façam as bainhas, porque é bem tranquilo, tá? Vamos ver aqui, porque eu parei aqui da agulha. Então, a cor da linha deve ser exatamente da cor do tecido, exceto o jeans, que é linha de pesponto, né? Então, assim, ó, quanto mais semelhante ao tecido, melhor fica. Vocês vão fazer a costura retinha e a linha igual,
fica perfeito, tá? Então isso é importante assim ter esse cuidado. A linha de pesponto, vocês compraram a calça, saiam atrás da linha de pesponto, só que na hora de pegar, se forem comprar um retrozinho, eu não sei como é que está funcionando com os retrozinhos, mas com certeza tem liberação, tem que ter. Vocês olhem e optem pela 36, a 25 já está quase igual uma linha comum, então a 25 surgiu a 36, que ela é bem boa, aceita na máquina doméstica. Então vamos lá, a gente também quer costurar, né? Observação que eu coloquei aqui, assim, ó, lembrem-se que ao medir a roupa, quando vocês colocam no corpo, essa roupa não vai ficar estática depois, essa pessoa vai transitar, vai caminhar, vai fazer tudo. E a primeira coisa que acontece, como, por exemplo, fez a bainha, colocou a calça, aqui a calça começa a criar uma nervura, ela vai, então, nossa, fiz a bainha bem certinha e tá curta, porque aqui ela criou uma nervura. Normalmente tende a criar essa nervura quando nós temos ela mais justa no joelho. Então, por conta da articulação, ela vai criar. Então, na hora de medir essa calça, se vocês observarem que é uma calça justa, vocês cuidem, já prevejam isso aqui. Então, ou vocês, ou quem estejam fazendo, peçam para movimentar, para ver qual vai ser o comportamento dessa calça. Porque se está muito apertada na coxa, às vezes tende, porque no tecido de elastano, muito apertada, que eu digo que está justa, não muito apertada, eles tendem a dar uma subidinha aqui também. Então é importante ver o comportamento dessa calça, como é que vai ficar. E aí, na hora de marcar, já prevejam isso, vai subir um pouquinho, então eu vou fazer ela um pouquinho mais comprida, já antevendo aquela nervurinha que vai criar. Tá? Então é isso aqui que eu estou falando. Depois tem mais outras coisas a respeito de medida. Eu só quero seguir aqui, porque aqui tem informações que eu julguei que são importantes. Então, assim, ó, com relação a de que maneira tirar essa medida, eu coloquei aqui na próxima página, peraí que eu vou dizer para vocês qual página. Aqui na página 4, ali o comprimento adequado para calças. Vai muito da modelagem, gurias, assim, e hoje em dia, assim, ó, não tem mais aquela ditadura, tem que ser assim. Não, tem muito de estilo, até o tipo de, por exemplo, usa-se muito agora a calça dobrada, é uma tendência. Então, assim, ó, vocês vão, a regra manda que, se for uma calça reta, vocês vão tirar o sapato, o ideal é descalço, vocês vão vestir a calça no corpo. Uma preocupação que é bem importante, às vezes dependendo, assim, eu vou dizer vovozinha, mas eu vejo muito, é fazer assim, ó, puxar muito a calça cria uma nervura aqui. Só que depois o tecido vai acomodar no corpo. Ela não vai ficar assim, ela tem que ficar reta. E essa linha aqui, ó, vocês têm que acomodar de maneira que ela fique reta. Não adianta puxar para cá, porque não vai parar assim. Então, vocês acomodem no corpo, movimentem, tirem o calçado, na hora de medir, rente ao chão, sem sapato. Façam a medida rente ao chão. Aí, assim, ó, dá para colocar um dedinho para cima. Mas esse dedinho para cima que vocês colocaram, na hora dessa nervura, vai ficar mais alta, tá? E eu digo assim, ó, se ela ficar um pouquinho mais comprida, ok. E se ela ficar curta, daí a gente tem um recursinho ali que eu vou mostrar, mas o ideal é que não. E às vezes tem aquele caso que a gente não lavou a calça e depois a fibra fecha e ela pode encolher um pouquinho. Já na pantalona, na flare, nas calças largas, na verdade a flare até ela vem justa aqui, depois ela larga, né? Mas a pantalona que desce reto, sem calçado também, vocês coloquem ela, acomodem tudo. Depois que chegou rente ao chão, coloquem mais 1,5 cm. E aí depois pode tirar a prova dos 9 com o sapato. Mas aí tá muito aquela coisa assim, mas eu tô querendo pantalona, que é super fluida, gostosa pro calor, com rasteirinha. Aí sim, aí vai ter que fazer rente ao chão, porque senão ela vai começar a fluir, vai arrastar. Tá? Mas se for para usar com sapato, tem aquele Anabela, que daí sim, ele foge à regra, que daí precisa medir com ele, se quiser cobrir bem o salto, porque senão ela vai ficar curta, vai ficar aparecendo todo o solado da Anabela. Então, esse cuidado.
A bainha que for bem justa, aquela calça bem justa, daí é um pouquinho mais acima, deixar 1 centímetro acima, porque senão vai dar um amontoado muito grande aqui na frente, e aí não fica bem. E aí, gurias, quando vocês forem fazer essa medida para homem, já muda um pouco, porque assim, ó, nós, se não for uma calça, uma boyfriend, uma calça mais larga, nós usamos a calça certinha aqui. Isso tudo acomoda, então tá no limite. O homem, quando prova a calça, ele tende a colocar tudo certinho, tem a barriguinha e coloca aqui. Só que quando ele começar a caminhar, essa calça vai cair, você vai dizer, ó, a barriga que tu fez está raspando. Não, ele colocou ali. Então, assim, sempre que for que o homem for provar, vocês peçam para colocar o cinto e assim, ó, aonde essa calça vai parar, tá? Porque eles, se tem a barriguinha, eles colocam aqui, senão ela não para. Ela vai, até pro conforto deles na hora de sentar no carro, dirigir, ela vai descer. Então, já coloca com o cinto aonde essa calça vai de fato parar, porque senão vai ficar comprida, porque aqui eles usam mais caidinha. E outra coisa também, nunca medir uma calça pela outra. Porque a gente tem isso, vai lá no guarda-roupa, estou com preguiça de experimentar, ou o marido, o filho está com preguiça, vou medir. Meu marido às vezes fica com uma calça quase um mês lá esperando ele provar. E ele, com tantas no guarda-roupa, não se mete uma pela outra. Tem que ser. Isso aqui ele Preguiçoso. mandou eu fazer. Fazendo não vai, já vou pegar um. Não faça, faz ele experimentar, porque assim, gurias, a modelagem de uma para outra, se ela for um pouquinho mais justa aqui, isso aqui vai fazer com que a fibra suba. Que ela A água da prof eu trouxe pra ti. Eu quero. Não, pega só. Deixa que a gente seca. Não, mas aqui a gente preocupa, ó. Então, assim, gurias, a não ser que seja assim, ó, mesma marca, mesmo tudo, mas mesmo assim, vocês meçam se a circunferência da cintura está igual, porque quem manda no comprimento da bainha do homem é muito a cintura. Se ela estiver mais larguinha, ele vai deixar cair um pouco, porque nem todos usam cinto, né? Então, essa largura manda. Então, não adianta botar tudo certinho, depois vai cair, a bainha arrasta. Ou, às vezes, eles deixam lá toda largadora e tal, e depois, na hora de usar, deixa a calça ficar curta. Então, você tem que ser super chata. Tem que fazer eles fazer um malabarismo ali. Coloca assim, te Aquele esperar o dia do humor, então. Respeitar o trabalho da gente, né? Não, gente, assim, ó, na primeira que vocês fizeram que fica incrível, que nossa, mas essa calça tá, né, super alinhada, eles vão fazer tudo depois, porque sabem que aquilo ali funciona. Eu tenho uma experiência, assim, de um cliente que usava terno, essas coisas assim, sempre levava e experimentava, a gente ficava conversando, ele experimentava de boa. E teve uma situação que ele tinha que viajar, ele mandou a secretária ir lá levar as calças, levou uma e cada uma de uma marca, eram 7 calças. E eu disse, não tem como eu fazer, eu percebi cintura de uma mais larga, outra mais estreita, não rola medir uma pela outra. Mas ele não tem tempo, ele vai viajar, eu disse, não, faz assim, ó, à noite, em qualquer horário, vem a disponibilidade dele, é só para medir, eu faço, mas assim eu não faço. Ela ligou para ele e disse, então não faz. Se ele não quer fazer, não faz, eu tentei explicar para ele, não, ok. Aí ele foi numa costureira próxima, mede por essa e faz tudo por essa. Depois passaram 15 dias que ele viajou para o congresso e ele ligou, Silvia, sabe aquelas calças? Deu ruim. Então precisa, e aí assim, ó, cadê a sobra? Uma coisa que eu faço sempre também é, vamos guardar a sobra numa gavetinha lá, porque às vezes assim, sei lá, um furinho, porque tem-se alternativas, ou encolher, ou qualquer coisa, ou não quer mais a calça, vai dar para outra pessoa, cadê as sobras? Porque eu, como costureira, eu devolvo a sobra para o cliente, eu não fico com sobra, eu sou costureira que não tem retalhos no ateliê. Cadê a sobra dessa? Ela não devolveu. Mas aí, assim, ó, normalmente a calça alfaiataria, a gente deixa 5 centímetros para dentro, aí depois eu fiz a bainha postiça nelas, então recuperou. Vamos mostrar uma bainha postiça que eu tenho aqui, que a gente reaplica e coloca um tecidinho por dentro. Aqui eu apliquei um viés no botão cru, tá semelhante, mas a gente coloca. Então aqui nós ganhamos os 5 centímetros que tinha perdido. Então tem recurso, mas não mede uma pela outra por conta aqui, ó, quadril. Se essa calça ficar um pouquinho justa, ela vai fazer isso aqui, automaticamente ela sobe.
tá? Então isso é bem, bem importante. Vamos lá, que vocês estão loucas para costurar, né? Então, Elias, acho que aqui eu dei várias dicas e aí assim, ó, depois, à medida que nós formos costurando, vou passar outras. Então, assim, ó, vocês mediram a calça no corpo. Vou pegar um alfinetezinho aqui. E como medir essa calça? Se percebem que não tem a volta de um quadril bem maior que a outra, ou sei lá, às vezes aqui um ossinho, alguma coisa que mude a estrutura da calça no caimento, só meçam uma perna. Porque se vocês forem medir duas, às vezes vai dar uma pequena diferençazinha e vocês ficam, qual vou? Então concentrem-se só numa perna. A medida, ela não precisa ser feita na frente, vocês só façam atrás, tá? No calcanhar, lembra que eu falei assim, ó, coloca a calça rente ao calcanhar, bem no meio do calcanhar vocês vão medir. Então vocês dobraram a calça, dobrem já para dentro para ter um visual legal, não sei que sobe muito para cima, mas, e vocês colocaram esse alfinete assim, tá? Aí qualquer coisa vem atravessando um outro, porque de repente na hora de tirar, se o tecido escorregadio, perde esse alfinete, mas colocou o alfinete assim, tirou do corpo, vocês virem do avesso, porque é legal trabalhar do avesso, porque daí pode riscar na boa, que depois vai lavando, sai, né? Mas nem sempre aquela calça vai ser lavada em seguida, porque se for de terno, coisa assim, vai demorar muito e vai ser a seco. E aí vocês acomodem a calça, acertem ela, o gancho bem direitinho, vocês percebem o caimento dela aqui, ó. Então, esse é aquele caso que eu vou medir as duas pernas, porque ela aqui, ó, quando eu coloco ela, acerto a cintura, ela não cai da mesma forma. Só que eu não tenho a perna assim, a hora de colocar no meu corpo vai acomodar assim. Isso vai trazer um pouquinho para cima e vai fazer a perna torta, a que está vindo para cá, ficar mais curta. Eu medi certo, mas ela vai ficar mais curta, tá? Por conta disso aqui, ó. Então, desse caimento aqui que eu me refiro, tá, gurias, que não pode ter, ela tem que estar caindo certinha. Então, vocês colocaram no avesso, acertaram, e aí assim, ó, eu medi aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse alfinete que estava aqui, né, 2 de preferência, que vai ser do corpo, e vou transportar ele para cá, ó, aonde é de fato o comprimento que eu quero. E ele tá aqui, ó, este é o comprimento, tá? Então aqui, ó, vou fazer aqui, vou acomodar. Eu criei, gurias, para vocês, que eu achei bem legal fazer, uns gabaritos de bainha. Então, assim, ó, quando a gente está fazendo uma bainha jeans, por exemplo, o usual é 1,5 que fica essa bainha, ó, essa medida aqui. E nesta calça, como ela tem pouca lavagem e é escuro, quando eu começar a colocar na máquina, ela vai... Desculpa, deixa eu tomar um minuto. Ela vai desbotar, eu não vou reaplicar a bainha. Eu vou fazer uma bainha comum. Então, a partir desta medida aqui, eu vou colocar o gabarito. Como eu quero uma bainha de 1,5, que fique essa marca aqui de 1,5, eu vou ter que cortar 3, porque esta bainha, ela dobra 2 vezes. Ela vai fazer uma voltinha e depois outra voltinha. Por isso eu coloquei 3. Então eu pego aqui um esquadro e vou riscar. Depois com a experiência vocês não precisam nem riscar, tá? Faz de conta que aqui está o esquadro, vou acomodar bem aqui assim, ó. E vou riscar bem ali, ó, tá vendo? A medida que eu quero. Ó, fiz esta marcaçãozinha. Este é o comprimento que eu quero. Tu tá esquadrando com o quê? Com a vertical? Na verdade, assim, ó, eventualmente, quando a calça funila muito, ó, aqui tá a lateral, o fio dela, ele tá bem no centro. Então, aqui, ó, a gente sabe que o fio, ele tá bem aqui, por isso eu medi aqui, ó. Então, é importante sempre que a gente consiga fazer esquadrando a partir do fio, ó. Mas, normalmente, não medir sobra. Nunca se mede, gurias, o que sobrou da bainha, por exemplo. Ah, tem que tirar 5 centímetros do comprimento, vai lá e mede 5 para cá. Na indústria acontece, de vez em quando, de dar uma diferença de uma perna para outra. Sempre a gente vai medir o gancho
acomodar bem aqui assim, ó, acertar bem aqui, as laterais, acertar bem aqui, e aí não é fazer assim, ó, vai dando palminhas para acomodar o tecido, porque a fibra vai abrindo, acomoda bem. Normalmente aqui dá certinho, mas acontece às vezes de dar diferença. Então não vai se medir daqui para cá. Mas para fins de esquadro é possível eu trazer daqui, ó, depois que eu definir o comprimento, esquadrar a partir daqui. Ou então nesta reta, entende-se que está o fio, esquadra daqui. Mas tu seguir a sobra na mesma proporção também vai funcionar. Então colocou aqui, tu queres dobrar. Aí tu vai vir com o gabarito. Coloca o gabarito aqui, risca novamente. Aí vai cortar aqui. Quando tem os piques é informando que vai dobrar. Cortei aqui. Quando eu for para o ferro, porque antes eu vou no ferro para criar um vinco aqui assim. Eu não vou fazer uma volta, depois outra volta. Eu vou dobrar, façam de conta que está cortadinho já, tá? Eu vou dobrar para o avesso, tá? Não é para avesso, é para o direito, mas eu vou dobrar para vocês verem. Então aqui assim, ó. Crio o vinco exatamente onde é o comprimento. E aí sim, aí vai entrar o ferro e tu vai ver o ferro de outra forma. Ferro como um aliado na costura. E aí crie um super vinco aqui, tá? E esse vinco não vai ser assim, vai ser... E se tiver um vapor, funciona legal. Cuida os tecidos com brilho e tu tá trabalhando do avesso, tá? Criou esse vinco aqui, não faz dois vincos. Depois, na hora de entrar na máquina, abre o braço livre e aí joga, traz pro vinco e joga o que sobrou para lá. Vocês vão ter, nós vamos fazer isso ali, tá? Vocês vão ter uma bainha mais reta do que se vocês no ferro acertarem dois vincos. Porque o tecido começa a se torcer. Quando vocês criaram só um e acomodaram, ele ficou mais propício para depois dobrar e fazer o outro risco. Tá? Então essa é uma dica assim, ó. Na verdade, antes eu dobrava, lá no início, eu dobrava 2 vezes. Não era tão precisa. Quando eu comecei a fazer esse vinco e fazer essa voltinha, as bainhas começaram a ficar bem boas. Então, é uma recomendação. E a linha, quando for tecidos planos, mais próxima possível. Deixa eu mostrar o gabarito aqui. Aqui tem um, aqui tem outro. Esses gabaritos a gente pode copiar. Eu botei aqui, ó, atrás eles. Tá? Então, assim, ó, vocês podem recortar aqui. Que ótimo! Aí vocês podem fazer, eu, por exemplo, primeiro fui super esperta e peguei sabe aqueles coisas de sobra de sorvete? E fiz no plástico. E achei assim, tem um gabaritos pra vida, né? Só que assim, ó, o que a gente quer? Pega, mediu, aí depois tu pode ir no ferro aqui, ó, acertar no ferro e botar. Se eu passar um plástico, ferrou. Então, assim, ó, tem que pensar. Agora tá o papelão. Derreteu tudo daí no tecido. Eu percebi, eu não uso gabarito, mas assim, ó, para as aulas, então eu pensei, não pode ser plástico. Tem que ser algo que. Aí, esses dias eu estava pensando se eu pegasse alguma sarja, alguma coisa firme, mas algo que o ferro aceite de boa. O papelão sim, porque olha aqui, ó, nós vamos colocar aqui caixinha de remédio para fazer esses pontos. Sucrilhos, sucrilhos. Caixinha de sucrilhos. Parece que eles têm uma textura boa, né? E esses dias eu peguei um papel bem grosso e fui para a impressora, porque eu imprimo tecido. Aí eu queria imprimir papelão, não deu. Aí eu falei, tu quer estragar a impressora. Mas pode até ir gráfica, mas dá para fazer. Então tá aqui, tá? E aí assim, gurias, eu tô falando de bainha jeans 1,5, a bainha comum simples 1, a italiana eu tô colocando com 4 centímetros. Isso não é regra. Isso é o que mais se usa. Mas aí depois, se vocês quiserem fazer uma bainha de 4 centímetros, ok? Pode. Principalmente se ela for bem reta. É possível. Só que aí assim, ó, se for 4 centímetros que vocês querem que fique a aparência aqui assim, aqui dá 1,5, tá? Mas se for 4 centímetros e ela tá reta, sem problema nenhum, vocês precisam deixar 8. Porque ela sobrepõe uma outra. Pra ficar firme, bonita, a não ser que o tecido seja muito grosso, porque senão vai ficar muito encorpada. Mas é sempre bom que sobreponha, até porque de repente essa pessoa engorda, tem lá um recurso. Tá, além daqueles 4 que tá a barra por dentro, tem outro embutidinho. Então é sempre bom por essa questão de, não é nem ficou curta,
engorda um pouquinho. Essa minha calça mesmo eu comprei quando eu fui visitar minha filha e estava comprida, mas eu pensei, eu não lavei nem nada, queria usar. E eu só fiz uma volta e fiz bainha. Lá mesmo, com a máquina, e nem desmanchei aquela coisa bem cheia de regras, e aí quando vai fazer a tua casa de ferreiro, espeto de pau. E, gente, eu fiquei usando, nunca me dei conta. E agora eu engordei 2 quilos. E eu pensei em ver uma calça meio curta, só desmanchei a bainha. Ou seja, ela não está ainda no comprimento ideal. Ela poderia ser um pouco mais curta. Mas quando esse processo dos 2 quilos eu pretendo voltar, fica aqui. Pois é. Olha aí, as quantas anos que não me testa, eu não sei. Eu não captei aquela ideia de brincar e tal. Nós vamos aplicar. Vamos lá, agora eu vou passar rápido e nós vamos... Cada uma dessas bainhas, a minha ideia é a gente agora, nós vamos para a máquina e vamos fazer. Talvez não dê para tudo, mas assim, ó, a orientação, tudo eu vou passar, tá? Então vocês receberam tecitinhos aí. Então, as bainhas, nós trabalhamos sempre em circunferência, no círculo, exato. Seja de vestido, de saia, de blusa, de manga. Então, é importante. Vocês aprenderam que retrocesso é necessário sempre no início e no final da costura, para essa costura não desmanchar. Na bainha, vocês não precisam dar no início, porque vocês vão encontrar uma costura na outra. Então, se vocês derem no início e depois no final, vocês vão ficar com um amontoadinho ali. Então, vocês larguem sem o retrocesso. Quando vocês estiverem chegando, a ideia que foi planejada é encontrar a costura, né? Tudo dá certo. Vai dar. Depois de um sucesso, vai dar. Se os caminhos se encontraram. Se os caminhos se encontraram. Então, os caminhos têm que se encontrar. E aí o retrocesso vai ser dado na chegada, tá? Então, a bainha é só quando chega e não na saída. Não tem retrocesso na saída, porque senão vai ficar muito retrocesso. Fica aquela maçaroquinha ali que não é legal. Então, assim, ó, eu acho que agora nós já aplicamos a barra. Falando rapidamente aí, ó, tu tá vendo as bainhas aí, ó? Sim, tô vendo. Isso, aqui, ó, essa primeira barra aqui, ó. Eu coloquei, tá inclusive na mesma estampa, qual agulha usar, qual ponto usar, qual o calcador usar, o pé, a sapatinha, qual usar. A de uso geral dá para absolutamente tudo. Eu sou daquele tempo que só tinha a de uso geral e fazia tudo. Agora a gente tem um recurso de muitos. E assim, gurias, não saiam se jogando e comprando todos os calcadores. Nem todos vocês vão usar. Vocês vão ver que alguns com a mão vocês têm um domínio melhor. Eu trouxe aqui 2 calcadores. Então aqui, ó, bainha lenço. É uma bainha bem fininha para tecidos finos. Aqui ela foi usada sem o calcador. Ela tem uma costurinha interna bem fininha. Depois refila e faz outra costurinha. Eu não gosto assim que em alguns tecidos fica meio encorpado. Nós vamos para a máquina e depois eu vou explicar uma só com uma voltinha. Aí inventaram este calcador aqui, ó, que ele faz a dobrinha, tu só sai costurando e ele vai acomodando. Eu não sei se é porque eu venho daquele tempo em que eu tinha que me virar muito com as mãos, então a mão ali é baita aliada e tem que ser na hora da costura. Com esse aqui, quando eu coloco o pé, de repente, para o tecido ser muito fino, ele desenrola. E, pô, é legal, uma bainha bonita do início ao fim. E assim, ó, emendar a costura, eu vou ali, vou emendar em seguida. Então, assim, eu não aprovei. Mas assim, ó, se vocês tiverem oportunidade, tentem. Porque eu venho assim, ó, de uma costura muito rápida, costura industrial. Então, assim, dependendo, eu vejo que pessoas se adaptam. Mas esse é o de bainha lenço. Aí outro calcador que tem é o calcador que eu consegui destruir, porque eu não estou me adaptando aos novos calcadores, assim, moderno, assim como o computador também, de vez em quando fica, mas isso é muito difícil, então talvez isso aqui seja por eu já... Eu sempre acho que fica melhor quando eu faço a mão. Eu trouxe aqui para vocês a bainha que eu fiz, cadê? Eu fiz tudo no algodão aqui. Aqui, ó, é uma bainha invisível à máquina. Ó, ela fica, usamos uma linha bem igual, eu te mostro aí, sabe? Usamos uma linha bem igual e ela só vai dar um pontinho aqui e na parte interna ela fica assim, ó, com esse acabamento. Isso é legal para as lavagens. Não, essa é a máquina.
Então, assim, o Depois me dá calcador... aqui. Tá aí? Eu me vizinha. Esse calcador aqui se propõe. Eu consegui destruir o calcador e não consegui fazer... Não acredito, Silvia, tu destruiu um calcador. Eu para calcadores, assim, eu ainda, no uso geral, eu me viro, exceto no zíper invisível, porque o calcador nunca pode subir em cima da carretilha da corrente do zíper, que compromete um pouco o zíper. Então, o calcador tem que sempre andar do lado. Mas aí... Gurias, é esse calcador que ele acomoda. Eu vou mostrar para vocês como faz. Mas com calcador de uso geral, funciona Como que tu perfeitamente. destruiu, Silvia? Na verdade, assim, ó, é só uma questão de paciência e arruma que assim, isso aqui a gente regula para colocar a bainha aqui, ó. Então ele desconectou, mas gurias... Assim, ó, calcador vocês vão ver R$80. Bah, Nossa, é. aí tá lá 50. Tá, para 80, 50, ok. Aí eu encontrei o calcador a R$15. É esse. Só que tem que cuidar dessas compras, guria. Evitar, assim, tem coisas que tem muito produto bom. Esse calcador. Eu coloquei ali no... Tem ali. A mesma coisa é bobina, né? A gente vai comprar bobina, tem aqueles pacotes assim de 5 pila, muitas bobinas. Tem que cuidar se às vezes ela não tá meio escabeladinha dos lados, assim, sabe, saindo um pouquinho, aquilo ali vai trancar na Não língua. quer ter feito nessas peças aí, vai estragar a minha máquina. Exato. Eu que vou ter que... O bom é sempre ir na autorizada e comprar produtos da máquina. Ou assim, avaliar muito, tu ter o contato, se for no site, botar zoom e dar uma olhada e acreditar que vai vir aquilo pra ti. Acreditar. Era 80, gurias, eu paguei 19. Eu não uso esses calcadores porque na industrial não funciona. Mas eu queria pra aula, pra mostrar, pô, que legal, né? Vamos pegar todos esses calcadores. Já essa aí, Eu a gostei muito. costura é feita porque lá não dá pra fazer. Essa Não dá no meu pensamento, eu tenho vai dar. Eu preciso raciocinar, eu preciso pensar a costura. Outra coisa, a última coisa que nós vamos costurar, que eu quero passar para vocês, é eu quis simular aqui quando é uma perna reta, uma perna que vai afunilando, uma skinny, e quando é uma calça flare, tá? Que ela vai alargando. Vocês mediram ela e vão fazer uma bainha de 1,5. Então vocês vieram aqui, marcaram e cortaram. E vocês querem que o comprimento de... Aqui, gurias, uma coisa que eu recomendo bastante para vocês, essa caneta é uma caneta mágica. Tu consegue ver daí, né, Fábio? Ela é mágica. Eu vou riscar, quando eu botar o ferro... tu tem? Ela comprou aqui? Tu tem aqui. Tem, é R$12. Ela tem da cor rosa. Preciso, eu paguei 18. É, bem caro. Tem azul? Tem Não, eu vi por 15. Eu paguei 18. Será que é a mesma Eu marca? paguei aqui, então, compra, aliás. Então, aqui, ó, podem riscar, tanto se eu passar o ferro ali naquele ferro, vai sair. Podem riscar de boa aqui, ó. Tá? Então, este é o comprimento que eu quero. Quando vocês dobrarem aqui, outro cuidado. É só cuidado, vocês não vão pra máquina. Eu também. Não. Vocês vão tirar tudo isso aí da máquina. Eu sempre fiz do meu jeito, parece que eu nunca fiz. Eu nunca fiz criar águas, mas assim, pra tu compreender. Eu nunca fiz. Gurias, é que assim, ó. Quando a calça é presa no cós, ela tombou para um lado. Quando vocês forem lá na bainha para marcar, vocês têm que ter a preocupação de tombar para o mesmo lado. Se vocês forem colocar assim, na hora de passar essa peça, vai ter um conflito ali. Vai ter sempre um biquinho em algum canto. Então, assim, ó, espelhem, acomodem para a costura ficar certinha. Isso eu aprendi. Então, olha aí. Eu vou indo pelas coisas que eu já aprendi. Boa, claro, agora é tudo Um aprendizado. pouquinho, mas já... Então, aqui, ó, marquei que é aqui. E aí eu vou lá no ferro vincar, que vocês já viram que isso é legal. Essa é a bainha simples. É a bainha simples de 1,5. E aí, se tu quiser, por exemplo, que ela seja de 3, pode, só que vai ser 6. Tá. E ela já passou no overlock. Isso, exato. Na verdade, não precisa de overlock nessa aqui. Porque ela não precisa, ela vai permitir. Então vai ser um volume a mais. Então, pensa que ela vai Só que é o seguinte, se eu for olhar isso aqui, por isso que eu
trouxe, ela não tem o mesmo lado. Ela não tem esse tamanho. É muito estranho. Eu medi, Como aquela minha aí. Aí tu mede, e quando vai olhar pra marcar, ela não tem, porque ela tem um monte de elastano, né? Ah, sim. Entendeu? Aham. E essa aqui vai ter que ser o quê? Uma simples? Porque Ou a assim, ó, outra? em bermuda reaplicada, normalmente a barra que tá lá não vai encaixar aqui. não vai encaixar. Já não encaixou. E mesmo que encaixe, por isso, de repente é uma boca larga, vai encaixar. Pensa que isso aqui é uma articulação e aquilo ali vai prender. Então, assim, ó, tem que fazer tem que fazer essa, mas é assim que aprende. Eu aprendi assim, só que eu aprendi com cliente. Não. Corajosa. Não eram clientes, eram cobaias. Cobaias. Gente, esses cobaias são Uma dica que a Silvia me deu que eu achei bem legal, que é aquela de passar a lixa. Ah, sim. Pra ela ficar estonadinha. Depois, vocês Ela fizeram ficar na mandrake, que eu vou te contar. Vocês fizeram a bainha, daí depois vocês querem dar esse aspecto, uma lixa de unha, a lixa na ferragem, podem colocar alguma, por exemplo, querem dar uma estrutura aqui, podem colocar um palitinho aqui assim e passa a lixa e dá um estonado para ela. Eu pouco tenho feito essa bainha, tenho usado mais esses recursos, porque depois, jeans é uma coisa que dura muito, né? E depois a longo prazo fica com um aspecto como se estivesse vindo da A loja. pedra não dá esse mesmo. Pedra dá. Dá, né? Pegar uma pedra. É. E cada tecido tem um comportamento. Na verdade, tu vai com a pedra, se um vê, outro vai com o outro, porque tem aqui composição de elastano, algodão, poliéster, aí tem que ver cada um deles. Né? Então, aqui, ó, vocês dobraram aqui. Tá? Quando vocês dobraram, por ser uma bainha que tá, deixa eu tirar isso aqui para tu ver direitinho. Por ser uma bainha que tá abrindo, vai desencontrar aqui, vai sobrar. E aí, em algum momento da bainha, vai acontecer isso aqui e vai ficar torta lá. Vocês não querem isso? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acertar aqui, acomodar. Vocês mediram aqui, trazer até aqui, tá, gurias? E eu estou usando, vocês viram que eu estou usando meu gabarito já de esquadro também. Então, aqui, ó, aqui vai ser dobrado. E vocês sabem que ela é 1,5 para cada lado, que vai dar 3. Então, essa parte aqui, ela deveria ir lá, só que ela vai dobrar de novo. Então, ela vai vir aqui, ó, que eu vou dobrar 2 vezes. Tá? Então, a sobra vai dar lá, mas eu vou dobrar 2 vezes. Então, eu preciso que isso aqui encoste ali. Então, quando eu vir aqui, ó, eu vou esquadrar, vou usar aqui, ó, como esquadro aqui, ó. Tá? Vocês viram aqui que eu tô fazendo um ângulo de 90 graus, ó. Eu vou esquadrar aqui, e aí eu sigo esquadrando aqui, ó. Na verdade, aqui é pouca diferença, gurias, mas algumas têm bastante diferença. Eu vou, ó, pra não dar uma nervurinha. Então, a partir daqui, que é onde vai ser a costura da bainha, eu vou trazer uma costura reta para baixo. Aqui assim. Fiz essa costura, daí eu tô tranquila para ir no ferro. Dobrei aqui assim. Já acomodei, já vi lá em cima para aquele lado, tá? E já acertei no ferro. Não precisa nem cortar aquela parte. Aqui é a sobra que eu já cortei. Não, quando tu faz a costura, para não ficar embolada. Sim, sim. Se tu vê que vai ficar com volume, corta. Não precisa acabamento nem nada, tu vai ficar praticando só tira. Exatamente. E aí aqui, gurias, ó, tá vincado aqui. Quando vocês forem no braço livre, vocês acomodem a partir daqui, daí vocês vão só derrubar, tá vincado, vocês só vão derrubar aqui e trazer pra cá. Ó, e automaticamente, quando vocês colocarem o braço livre e cravarem a agulha aqui e acomodarem aqui, ó, ela vai vir bem retinha. Ó, porque a agulha, quando vocês puxam aqui assim, ó, ela vai acomodar bem direitinho. E daí, como eu tô com os tamanhos que eu medi, acertei, fiz a costurinha tudo certinho, ela não vai criar nenhum vinco, ela não vai criar nenhuma nervurinha. E às vezes, assim, a pessoa super experiente tem um pouquinho de preguiça e, ai, um pouquinho, vou fazer. Eu vou embeber o tecido, vou. Aí tu vê a bainha toda parelhinha e de repente lá um biquinho. Por que eu fiz isso, né? Então, assim, ela não tem preguiça, sabe? Vocês já sabem quais são os processos, vai lá e faz. Tu passou a costura ali onde tá aquela marca azul. Aqui. Aí precisa cortar, não, né? Se der um volume, foi o que ela perguntou. Se Se der um volume, tira. Então, assim, ó, podem
assim, ó, não cortem pra cá, cortem daqui pra cá, ó. Podem cortar aqui assim, da onde vai, aonde a bainha vai cobrir. Tá, mas aí eu não preciso fazer esse acabamento ali. Não, não precisa, porque vai ficar embutido. E nem Tá. overlock aqui, Tá. não precisa. Eu só botei aqui pra mim, não precisa overlock. E agora, Só que assim, gurias, não cortem muito rente, deixem um pouquinho, porque pensem que essa roupa vai pra máquina depois. Ou não, tá? Mas o normal é ir na máquina. E nesse centrifugação da máquina, se ficar muito próximo, de repente começa a desleixar, tá? Então assim, ó, deem um espacinho pra desfiar. Eu não entendi muito bem as medidas ali que tu pegou. Ela tá vindo aberta, ou seja, tá diminuindo a cada ponto. Eu marquei aqui assim, quando eu dobrar ela daqui pra cá, deixa eu tentar demonstrar aqui, ó. Aqui assim, ó, eu fiquei com essa diferença aqui. Se eu não me preocupar com essa diferença e colocar ela aqui assim, quando eu for fazer, ela vai abaloar aqui. E aí, por mais que tu tente, tua costura tá reta, mas está sobrando o tecido. Então, tu tá acomodando ele para esse espaço aqui, dá perfeito aqui, tá? E eu marquei ali, mas quem vai fazer que é o que eu vinquei aqui e depois eu dobrei aqui. E tem que estar perfeito onde eu vou passar a minha costura, tá? Eu sei que é muita informação agora, eu tô louca pra ir pra máquina para vocês começarem a executar. Eu já nem sei vai ser clicar. Não, mas tá tudo Começa no colégio, assim, ó, quando tu for pra máquina, eu vou ser muito lembrada. Não só porque eu tô de laranja aqui, mas eu vou ser muito lembrada ali, que tu vai, isso aqui não tá dizendo nada pra mim. Mas ela falou isso, tu vai ter uma memória, tu vai lembrar. As coisas vão encaixar, tu vai ver quando ficar sozinha. Pelo menos eu queria eu tinha uma mania assim justificar. pra fazer, acabei desistindo, porque daí eu vi na costureira, porque eu não entendi como é que eu ia fazer, porque claro que a gente vai dobrando, conforme eu vou encurtando. Tá, e agora tu Agora entendeu. E agora a gente fica mais chata, porque daí a gente começa a analisar E na hora as costuras. Não é toda a costureira, ela se Quando ela dobra, ele ele entendeu que eu mais aqui tá pra meio, A esquina é o contrário. A esquina é justa. Exato, eu vou mostrar ali A pra ela dar vai esse dobrar duas vezes, ela só fez o esquadro dessa marca do meio pro final. tinha esse milímetros. Eu tinha que ter ela mais radical, né? Pra vocês perceberem mais. Sabe, abrir mais a boca. Mais sino. Mais sino. Então ela não esquadrou desde aqui de cima, ela esquadrou só do meio. É onde vai passar a costura. Tá? E a hora que a gente. Quando dobrar, é esse risco azul que vai alinhar com a costura rosa aqui, pelo que eu entendi. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Então, a gente consegue explicar porque a gente entendeu direito. Que ótimo! Até porque se eu for explicar de novo, eu vou ser mais explicadinha quando acabar a aula. Gostei da tua. Vai ficar um problema. Gurias, aqui nós temos uma calça funilando, tá? Então é o contrário. Ó, marquei o comprimento, vim com o meu gabarito aqui assim e risquei. Lá vou eu com a marcação. Quando eu for pro ferro, vou botar desse lado para vocês, ó, bem na medida, que eu vou dobrar duas vezes, ó, aqui e aqui. Mas no ferro eu vou dobrar aqui, tá? Quando eu for para a máquina, eu vou derrubar aqui e vou costurar aqui. Então, ó, aqui assim, ó, vai dar um desencontro, pouquinho, tá? Eu poderia embeber, mas aí se eu embeber um tecido maior, um tecido menor, eu dou aquela acomodadinha. Quando é muito pouquinho, pode. Mas quando é um pouco mais, às vezes dá quase 1 centímetro, eu diria assim, ó, a partir de 0,3 já não dá mais para embeber. Então, Isso aí assim, vai acontecer aqui, ó. tu olha pra ver se tá reta, não? Não, mas eu vou ter que cortar depois. Ah, é Porque bastante, né? Ah, sim. Ah, não. Não, mas aí tu faz isso aqui, ó, dobra e vê. É isso aqui que precisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu venho reto, ó, posso até esquadrar aqui assim, ó. É ali que vai dar a minha costura, vai ser aqui. Aqui eu sigo reto e aqui assim eu vou acomodar a costura de forma bem sutil. Então, vou jogar, ó, vou fazer um triângulo. Pode tirar o excesso daqui, não muito próximo, ó, um pouquinho aqui. Pra lá eu não preciso mexer porque é pouquinho. Se for muito, vocês podem cortar e fazer um zigue-zague que vocês não têm recurso do overlock. Se tem com overlock. E daí vocês vão fazer a bainha.
porque daí, ó, esta costura deu certinho ali. Então, tua preferência quando tu faz essa dobra para verificação é sempre alinhar o lado de fora, que é o que está no talão esquerdo aqui, né? É o lado que afunila na calça. A Aí, tendência sabe, é o pesponto. entreperna. Ah, nunca no pesponto. Nunca no pesponto. Por exemplo, aqui, ó, é o lado que afunila, mas aqui tá afunilando e o pesponto é no entreperna. Não pode ser. Exatamente, é sempre onde não tem um pesponto para calças. E essa aqui, ó, ela tá fazendo uma inclinação aqui. Aqui eu faria, ó. Por exemplo, se eu fosse fazer o comprimento aqui, olha aqui, ó, dá uma baita diferença, ó. Então eu preciso, guria, assim, bebê vai encaixar, mas ela vai fazer uma onda, ela vai criar uma nervura, não vai funcionar bem. Algumas pessoas dizem assim, é um preciosismo, mas aí assim, ó, as pessoas ficam tão encantadas que, nossa, mas deu tudo certo. Por quê? Porque a gente pensou 80% antes de costurar. Assim, né? Tudo que vai fazer assim, E legal, vai fazer eu de acho. qualquer jeito, então nem faço. Assim, vamos costurar, vocês receberam tecidos, tá? Assim, ó, vocês não estão num círculo, tá? Mas a ideia é vocês pegarem técnicas. Aí a sugestão depois é peguem as calças que vocês, assim, ó, não estão usando, ou peguem algodão cru e começam a fazer isso aqui. Mas eu gosto de fazer já o treino direto, assim, porque não ficou legal, tá? Exceto o corte. Esta medida tem que ser perfeita. Mas a costura, gurias, não ficou legal, desmancha e faz de novo. Não tem problema nenhum. Vocês conhecem o abridor de casa e desmanchador. Existem vários modelos, ó, quando vocês colocam isso aqui, Tem que colocam usar a mão. tampinha. Tem que usar tampinha. Eu uso mais sem tampinha. Não, mas aqui tu fica sem recurso. Quando tu colocou Passou a uma noite tampinha, inteira me dizendo que tinha que usar tampinha, agora já aprendi. e eu comprei um bem assim, que tem uma Tem pegada boa. Já até joguei a tampinha de um fora. Não joga tampinha. O legal é que tem uma pegada maior, que daí tu tem, ó, um recurso. E aí assim, ó, rompe um fiozinho aqui e vai limpando, tirando. Tem várias maneiras. Não deixa de desmanchar muito. Mas Como desmanchar? Esses dias tirando. Dá pra usar ele e ele vai Então vamos colocar assim, ó. Não, eu digo assim, às vezes dependendo do que faz, se eu decidir isso, né? Eu faço Bem feito. Exato. Desmanchava mais trabalho. Aí, gurias, quando vocês forem, aqui está o fio, é nesta parte. Quando vocês forem desmanchar, que vocês quiserem correr emocionada, fruta, trigo, onda, vocês coloquem aqui e aí tendem a puxar para cima, porque se der uma rasgadinha, a gente não quer, mas se der algum problema vai ser do lado do avesso. Não vão aqui assim, que de repente podem rasgar a calça. Não rasguei um estojinho. Vai acontecer. Eu já rasguei muita coisa. E Até assim, que não te queria. quando tem segurança, vai ali nos fiozinhos, desmontando, porque daí funciona. Então, assim, eu vou colocar 80% pensar, 20% costurar, mas aí desses 20% tira 10 para desmanchar. Eu acho que 10 é pouco, né? Porque a gente desmancha. E desmanchar não é um erro, faz parte da costura. É um processo. Passei uma tarde consertando na toalhinha da minha irmã, que veio com um babado, que desfiou todo babado, daí ainda tinha uma máquina de tecido, acho que é Poderi, que botaram, um negócio de fita passada, assim. Eu ia fazer de qualquer jeito, não, desmanchei, daí fiz, aí eu costurei, gostei, desmanchei. Isso é muito legal, costura. Aí tu não pensa em comer, vai ser ótimo para emagrecer. Eu acho que é bem legal. Mas assim, ó, tem um copinho d'água do lado, hidrata, porque a gente pode tomar água, e a gente tá com uma super dor de cabeça, né? Não, Falando de água hidratação. eu tomo bastante, mas aí é eu esqueço da É isto? É isso. De Uma introdução. outra coisa, não é isso. Uma outra coisa bem importante na costura é que a gente só tá focada na costura. Tipo, não se preocupa na parte ergonômica, de sentar legal, de eu sou aquela costureira que no final da noite tá quase assim. Gente, não pode, depois dói tudo. E aí não tem remédio que compense. Então, essa hora de sentar na máquina, sentem, deixem o joelho bem acomodado a 90 graus, coloquem a mão aqui e se policiem, que de vez em quando se vê que a costura vai render. Eu sou a pessoa que costura até 4 da manhã e amo isso. Adoro, fico eu em os de linha ali. Gente, é muito terapia para mim. Então, assim, sentem acomodadas e de vez em quando façam alguns exercícios. Coloquem isso também na costura. Estica a perna, pomada. Eu falei o copinho d'água do lado, eu acho que não, né? Cada hora tem que levantar para buscar. Eu uso o recurso do telemarketing. Tem até uma lei trabalhista que define que a cada 1 hora de trabalho, quem trabalha com telefone tem que parar por
10 minutos. Então eu digo que eu uso a regra do Kahneman. Tipo, se eu ficar 1 hora sentada, eu paro 10 minutos, levanto, busco a água. Se alonga. Eu fui fazer estojinho que dizia 50 minutos na internet. Eu levei 3 horas e Não, mas é isso aí, é o começo. E depois, quando tu tiver craque nele, tu vai ver que tu vai levar menos tempo, né? E não te espelha pelo outro. Ah, mas como que tu fez nesse tempo e eu não? Cada um tem uma forma de fazer. E eu acho assim, uma ser criteriosa, metódica, levar pra vida isso. Sair cortando os fiozinhos, tu deu um retrocesso, não precisa deixar fio pendurado. Corta, porque ele não vai fazer falta e de repente ele vai atrapalhar a tua costura, vai entrar lá na bobina, vai enrolar e vai dar problema. Terminou a costura, cortou o fiozinho, deu o retrocesso, não vai desmanchar. Cortou bem na pontinha e já deixou de 10 a 15 centímetros de fio puxadinho para trás, esperando a nova costura. Não sei que nem uma louca, eu costurei, deu, acabou e deixou a máquina toda errada. toda hora saía Já deixa ela pronta para receber a próxima costura, porque às vezes a gente foi lá no ferro, passou, tá tipo assim, ó, preciso chegar na máquina. E quando chega a máquina tá naquela coisa, aí larga tudo, vai arrumar. Por isso que eu digo, mas isso tu começa a criar agora, que tu tá aprendendo, que depois fica pra vida. Tu não vai mais fazer. Eles vão misturar. Vamos. Então tá. Vamos primeiro na